Fala aí, galerinha do segundo ano. Gente, preste atenção. Essa parte aqui é para a gente finalizar todo o conteúdo de espelho plano, tá bom? Então presta bem atenção porque essa parte aqui, no caso, né, é uma parte que ela não é tão complicada, mas ela exige alguns conhecimentos de óptica geométrica. Conhecimento pouco, básico, tá? E de geometria também, no caso, trigonometria. Então presta bem atenção que a gente vai começar agora. Ó, translação de espelho plano. O que é uma tanjoação? Tanjoação, gente, é você empurrar o espelho. Você tanjoadar o espelho é você empurrar ele. Ok? É bem simples. Então vamos ver aqui o seguinte. Ó. Eu tenho aqui, no caso, né, o solo e vou colocar um espelho aqui. Um espelho perpendicular ao solo, né, a superfície. Vou colocar um objeto aqui, que no caso sou eu, para ser refletido nesse espelho. Então é formar uma imagem virtual direita e contrária. Né? Tá aí, ó. Vamos lembrar do seguinte, DO é a distância do objeto ao espelho. E DI é a distância, no caso, do espelho à imagem. Certo? Tá vendo aí que você tem um espelho no meio, um objeto do lado, no caso, esquerdo, e a imagem do lado direito você tem aí. Ok? Aí é o seguinte, eu vou pegar o espelho e vou empurrar ele para cá, onde está a seta aí. Eu vou empurrar esse espelho para a direita. Certo? O deslocamento, no caso, quando eu empurrar ele vai se deslocar, não vai? Esse deslocamento do espelho eu chamo de DE. Então tá aqui, desloquei o espelho até aqui. Quando você desloca o espelho, a imagem também se desloca. Ok? Ok, mas se deslocou. Né? Esse deslocamento da imagem eu chamo de DI. É o DI maiúsculo. O DI minúsculo é a distância, no caso, do espelho à imagem. O DI maiúsculo é o deslocamento da imagem. Certo? E o deslocamento da imagem, né, ela é o dobro do deslocamento do espelho. Ok? Então é o seguinte, gente, ó. Vamos ver aqui. O que a gente viu aqui? O que é DO, né, que é a distância do objeto ao espelho. O que é DI, que é a distância do espelho à imagem. O que é o valor de DE, que é o deslocamento do espelho, que é quantos metros, no caso, você vai deslocar ele. E a gente viu aqui o DI maiúsculo, que é o deslocamento da imagem. Certo? Então tem o seguinte aqui, ó. VE, velocidade do espelho quando você desloca ele. E VI é a velocidade da imagem. E como é que se calcula isso? É bem simples, gente. Para calcular o valor de DI, que é o deslocamento no caso da imagem, tá? Ele vai ser 2 vezes DE. 2 vezes o deslocamento do espelho, certo? O valor de DI. O valor, no caso de VI, é 2 vezes a velocidade do espelho, certo? Então tá aí, gente. Ó, isso aqui é translação de espelho plano. É bem simples, tá? O que você tem que saber? Que quando você desloca um espelho, o deslocamento da imagem é 2 vezes o deslocamento do espelho. O que mais você tem que saber? Que a velocidade com que a imagem se desloca é 2 vezes a velocidade com que o espelho se desloca. Beleza? Tá aqui, bem simples, viu, gente? Na fichinha da gente, no caso, tem isso aqui bem explicado também. Então vamos lá, galera. Vê só. Vamos prestar atenção no seguinte, né? Eu tenho aqui um exemplo de translação de espelho plano. Um exemplo bem simples aqui para a gente entender mais ou menos o que acontece. Vê, o professor Eduardo Pérez está experimentando uma roupa nova. Para isso mesmo se encontra a 5 metros de distância de um espelho plano. Vê, a distância no caso do objeto ao espelho é 5 metros, como mostra a figura. Porém, a distância no caso do espelho à imagem também é 5 metros. Tem que ser, viu, gente? Existe uma característica da imagem do espelho plano que é chamada de simetria. Isso aqui a gente viu no nossa segunda aula, certo? Sobre espelho plano. Aí o que acontece? Gente, continuando no caso a leitura, 5 metros de distância de um espelho plano. Para que Eduardo consiga se enxergar no reflexo do espelho, o espelho é afastado 2 metros e 0,5 segundos. Se o espelho é afastado, gente, esses 2 metros é o deslocamento do espelho. E esses 0,5 segundos, no caso, é o tempo do deslocamento. Tá? Com isso, o deslocamento da imagem, que é, no caso, DI, né, que ele está pedindo aquele DI maiúsculo,
a velocidade de deslocamento do espelho, que é VE, e a velocidade com que a imagem se desloca é, respectivamente, a velocidade com que, no caso, a imagem se desloca é o VI. Tá? Então, ele está pedindo respectivamente, ou seja, um em seguida do outro, o deslocamento da imagem, que é DI maiúsculo, a velocidade de deslocamento do espelho, que é DE, e a velocidade com que a imagem se desloca, que é VI. Tá? Então, está aqui, no caso. Você observou agora que o espelho plano ele se deslocou. E esse deslocamento dele foi um deslocamento de 2 metros. Mas observe que quando o espelho se deslocou, a imagem também se deslocou. Né? Lembrando que a imagem se desloca 2 vezes o deslocamento do espelho. Então, por isso as duas setas aqui, representando essas 2 vezes com que ele se desloca. Ok? Aí é o seguinte, gente. Ó, o deslocamento do espelho, no caso, são 2 metros. Então, ele vai pedir o deslocamento, no caso, né, da imagem, a velocidade do espelho e a velocidade da imagem. O tempo, no caso, 0,5 segundos. O comando da questão, que é VI, né, uma das perguntas, um dos comandos, são 3 comandos. E DI. Falta o VE também, ele pediu VE também. Tá? Vamos calcular primeiro aqui o deslocamento da imagem, que é o que ele pede primeiro, certo? Então, DI, que é o deslocamento da imagem, é 2 vezes DE. Ok? Então, DI é igual a 4. Certo? Substituir, no caso, o DE por 2. 2 vezes 2, 4 metros. Tá aí. Ok? Aí é o seguinte, gente. Vamos calcular agora a velocidade do espelho. Mas vamos ver o seguinte, ó. Observe lá, gente, na figura, que eu já tenho os 4 metros, que é o deslocamento, no caso, da imagem. Só para você visualizar o que está acontecendo. Né? Como, no caso, a distância do objeto ao espelho é 5 metros e ele andou 2 metros, né? Essa distância agora ficou igual a 7 metros. Como a distância do objeto ao espelho é igual à distância do espelho à imagem, certo? Então, DI agora vai ser 7 metros. O DI minúsculo. Tá? Aí é o seguinte, gente. O que eu tenho agora? O DE, no caso, é igual a 2. Por que eu vou calcular VE? Porque ele pediu VE. Né? Ele pediu a velocidade com que o espelho se desloca. Então, como o deslocamento do espelho foi 2, vai ficar 2 dividido por 0,5, que vai dar 4. 4 metros por segundo. Ok? Esse é o valor de DE, de VE. Aí o que acontece? Mas ele quer também o valor de VI. E VI é 2 vezes VE. Como VE é igual a 4, então VI é igual a 2 vezes 4. VI é igual a 8 metros por segundo. Apesar que aí tem VE, viu, gente? Mas é VI. Ok? VI é igual a 8 metros por segundo. VE é 4 metros por segundo. VI, 8 metros por segundo. Certo? Então tá aí, gente, a resolução dessa questão. Tá? Uma questão, no caso, simples para se resolver. Beleza? Rotação de espelho plano, gente. O que é rotacionar um espelho plano? Presta bem atenção. Você tem aqui um espelho plano, né, que ele está posicionado na direção horizontal. E eu vou lançar um raio incidente nele. O que é raio incidente? Um raio que vai na direção do espelho. Tá aí, esse raio laranja, certo? Esse raio é RI. RI quer dizer raio incidente. Tá? Todo raio que incide numa superfície refletora, ele reflete. Ele volta para o mesmo meio. Então, esse raio aqui é o RR, raio refletido. Eu vou traçar uma reta, no caso que seria uma reta imaginária, perpendicular ao espelho, que eu chamo de normal. Certo? Lembrando que entre o raio de incidência normal tem um ângulo. Esse ângulo é o ângulo de incidência. E eu tenho um ângulo também entre a normal e o raio refletido, que é chamado de raio de reflexão. Só para relembrar, gente, a segunda lei da reflexão, esse ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, ou seja, o I minúsculo é igual ao R minúsculo também. Certo? Tá aí. O que eu vou fazer agora? Eu vou rotacionar o espelho plano. Certo? Vou colocar um ponto de rotação no início do espelho. Então tá aqui, ó, rotacionei ele. Certo? Eu tenho aqui um espelho plano rotacionado. E eu vou ter um ângulo, no caso, entre esses espelhos. Tá? Esse aqui é o espelho após a rotação. Esse ângulo aqui é chamado de ângulo alfa.
ok? O que é esse ângulo alfa? É o ângulo de rotação do espelho, beleza? Quando eu rotacionei o espelho, esse raio incidente ele vai passar direto agora, tá vendo aí? Mas todo raio que incide numa superfície, né, ele reflete, ele volta para o mesmo meio, tá? É o que aconteceu aqui, ó. Eu tenho agora um novo raio refletido, ok? Eu tenho dois raios refletidos. O acima, no caso, que está no espelho não rotacionado, e o de baixo, que está no espelho rotacionado. Certo? Esse de baixo eu vou chamar de RR2, raio refletido 2. Entendeu? Então, qual é a sacada aqui? Eu quero saber aqui, no caso, né, qual é o ângulo entre os raios refletidos. Então, eu vou traçar uma retinha aqui, tá? Uma reta, no caso, que segue um prolongamento do raio refletido lá de cima. E vou traçar uma reta embaixo, para cruzar, no caso, esse raio refletido de cima. Ok? Esse raio aqui, esse prolongamento de baixo, você veja que forma um ângulo aqui entre eles. Esse ângulo aqui eu chamo de delta, certo? O ângulo delta, gente, tá? É o ângulo entre os raios refletidos, RR e RR2, ok? Então vamos lá. O alfa aqui é o ângulo de rotação do espelho, certo? E o delta, o ângulo de rotação do raio refletido. E o seguinte, gente, ó, delta é igual a 2 vezes o valor de alfa, ou seja, o ângulo de rotação do raio refletido, certo? É igual a 2 vezes o ângulo de rotação do espelho. Beleza, gente? Então tá aí, né? Vamos ver agora, gente, um pequeno exemplo sobre isso. Olha só. Exemplo 2. A figura a seguir representa um espelho plano que pode girar em torno de um eixo contendo seu centro C. Estando na posição E1, o espelho capta a luz proveniente de uma fonte pontual A, fixa no anteparo, refletindo-a de volta ao ponto de partida. O espelho sofre, então, uma rotação equivalente a um ângulo alfa, passando para a posição E2. Nesse caso, ao receber a luz emitida por A, reflete-a para o ponto B. Sabendo que AB é igual a raiz de 3AC, calcule o valor de alfa. Ok? Veja, alfa, se você olhar na figura, gente, é o ângulo de rotação do espelho, né? Você vai ter aí, se no caso está à frente do espelho, esse espelho AB, você vai observar o seguinte, né? Que existe um raio que incide no espelho e ele retorna. Eu tenho um raio refletido. Eu tenho um raio refletido no ponto A, como eu tenho um raio refletido no ponto B, né? E o ângulo entre os raios refletidos, certo? Ele vai ser 2 vezes, né? Que vai ser, no caso aí, o delta. Ó, preste atenção. Eu tenho raio refletido 1, embaixo eu tenho raio refletido 2. E eu tenho um ângulo aqui. Esse ângulo vai ser igual a 2 alfa, gente. É aquele ângulo delta. Certo? Tá aqui. Mas eu quero saber o valor de alfa. Se você observar, eu tenho um triângulo retângulo com os lados AB, BC e CA. Ok? Vê só, gente. Eu tenho esse ângulo aqui, né? Eu tenho como calcular aqui a tangente, certo? Para calcular o valor de alfa. Sabendo que o valor de AB é raiz de 3AC, a tangente, no caso de 2θ, que é desse ângulo aí que está dentro do triângulo retângulo, é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. O cateto oposto, no caso, é 2α. Se você observar aí, né, ele é AB. E o cateto adjacente a ele é AC. Correto? Lembrando que AB é raiz de 3AC, eu vou cortar, no caso aqui, AC com AC vai dar raiz de 3. Certo? Cortei lá em cima, ó, preste atenção. Então é o seguinte, gente. Qual é o ângulo em que a tangente dele é igual a raiz de 3? Bem simples. Esse ângulo aqui é 60 graus. Né? Então, 2α é igual a 60 graus. Eu tenho 2 aqui que está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. Certo? Então, vou ter α igual a 60 dividido por 2. Alfa vai ser igual a 30 graus. Então, o valor de alfa aqui
ele vai ser igual a 30 graus. Ok? Então a gente viu agora, acabou de ver rotação do espelho plano em um exemplo. Vamos ver agora, gente, campo visual de um espelho plano. Por exemplo, gente, isso aqui é muito usado, no caso, em retrovisor de carro, certo? O campo visual. Ó, presta atenção no seguinte, ó. Observador diante do espelho plano. Vou colocar algumas figuras aqui para a gente observar passo a passo. Tá vendo aí? Você tem um espelho plano abaixo, o azul ali, e tem uma pessoa observando acima. Aquele olho lá em cima, no caso, é um observador que a gente chama. Tá? Então é o seguinte, gente. Se ele está de frente, no caso do espelho, vai formar uma imagem. E lembre que essa imagem, a distância do objeto ao espelho, é a mesma distância do espelho à imagem. Então tá aqui, ó. Esse ponto O' que está embaixo, né, é a imagem do observador. Ok? O que você vai fazer agora, gente? Você vai fazer o seguinte, vai traçar uma reta tangente, certo? A cada extremidade do espelho plano. Tracei a reta tangente aqui. Ok? E o campo visual será a região entre as retas tangentes ao espelho plano. Que a região é essa parte rachurada aí, ó. Essa parte é o campo visual. Você tem aqui, no caso, gente, reflexões. Onde os raios incidentes são essas retas, no caso, que são tangente. São já incidente. Ele vai incidir essa reta aí, tangente ao espelho, e vai refletir, no caso, no observador. Como está mostrado aí, no caso, na figura. Beleza, gente? Então tá aqui, gente. Eu tenho aqui os 4 passos, no caso de um campo visual. Tá? No próximo slide, na nossa próxima aula, a gente vai ver, no caso, um exercício sobre isso aqui também, sobre campo visual. Beleza, galera? Então até a próxima aula.